Meus amores, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde para vocês, tá? Dependendo do horário que vocês estiverem vendo o vídeo, tá? Hoje eu vim falar de uma coisa que preocupa muito, muito os pais e mães dessa época. Como a gente educa nossos filhos nesse mundo tão violento, nesse mundo que parece que ninguém se importa com ninguém, que as pessoas parecem que estão cada vez voltadas mais para si e esquecem que o próximo existe. Olha, gente, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho um pouco menor e um que já está quase entrando na adolescência. O que a gente procura fazer aqui em casa? É falar muito com eles, explicar muito as coisas para eles, sempre baseado em respeito, em regra. O que a gente procura passar para eles? Que a gente não tá sozinho no mundo, tá? Que sempre existe o outro. Como aqui em casa, somos 4 pessoas. O que eu faço afeta meu marido, meus filhos. O que um filho faz afeta o irmão, a mãe e o pai, certo? O que o pai faz afeta a mãe e os 2 filhos. Então, a gente tem que pensar muito bem. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, que eu aprendi com os meus pais, que a gente educa, não é só com palavras, não, mas com ações. A gente educa dando exemplo. Se você dá exemplo para o seu filho, tá? Por exemplo, você tá andando lá de ônibus, de carro, não sei, de bicicleta, a pé. Seu filho tá, por exemplo, chupando um sorvete. O que você vai fazer com o palito, com a casquinha, com a embalagem? Você vai jogar pela janela? Você vai largar no banco? Não. Você vai ensinar para o seu filho, ó, tem uma sacolinha aqui dentro da bolsa da mamãe, sabe, aqui uma sacolinha com o papai, coloca aqui dentro da sacolinha, o primeiro lixo que a gente encontrar, a gente joga dentro. O que você vai ensinar para o seu filho? Tenha respeito pelos seus amigos na escola. Tenha respeito pela sua professora. Tenha respeito pela sua escola. Tenha sempre respeito pelas pessoas. Que se você está na escola, é para aprender. Se você está na escola, é para ter conhecimento. Não é para bagunçar, ficar jogando aviãozinho na cabeça do outro. Eu sei que é legal. Eu também já fui criança, também já fui adolescente. Também já aprontei, mas o que eu aprontava não tem nada a ver com o que eu tô vendo acontecer nessa época. Sabe? Esses desafios malucos, né? Que tem na internet. Eu fiquei sabendo outro dia, não foi aqui no Brasil, né? Um youtuber lá de outro país, não vou falar qual é, porque não vem ao caso, sabe? Que foi desafiado a colocar fogo no mendigo, sabe? Gente, que absurdo, sabe? Um seguidor mandar isso e o youtuber ainda e fazer isso. Onde está o respeito pelo ser humano, sabe? Ou então aqui, como eu já vi alguns youtubers que o meu filho me mostra, meu filho mais velho me mostra, sabe? Dar choque com arma de choque em si mesmo, grampear a língua. Que exemplo que a gente está passando para essas crianças, esses jovens que nos assistem? Que exemplo que a gente está passando? Sabe, que exemplo você está passando quando você é mãe e você faz alguma coisa errada? Ou você é pai, você quer levar vantagem a troco de tudo, sabe? Levar vantagem em cima dos outros. O que você está ensinando para o seu filho? Ah, vamos levar vantagem. Eu levo vantagem em cima de você, você leva vantagem em cima de mim, pronto. E aí, como é que fica o mundo? É cada um por si? A gente vive sozinho? Não, a gente não vive sozinho. Eu garanto que você que está aí do outro lado, que é pai, que é mãe, você pensa como eu, você quer o melhor para os seus filhos. Você quer que eles sejam pessoas de bem. Como é que a gente vai ser pessoa de bem se a gente não tem exemplo, gente? Eu posso falar por mim. Eu nunca fui rica, meus pais, sabe, sempre trabalharam. Minha mãe cuidou bastante da gente, sabe? Meu pai sempre trabalhou, meu pai não teve oportunidade, nem meu pai nem minha mãe tiveram oportunidade de estudar quando eram crianças, certo? Que eles eram muito pobres. E meu pai veio estudar depois de velho.
Eu era pequena, muito pequena. Meu pai trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Por quê? Porque ele queria dar uma vida melhor pra gente. Meu pai estudou muito, sabe? Para conseguir chegar em algum lugar. Minha mãe sentava todo santo dia do nosso lado, quando a gente chegava com lição da escola, para fazer a lição com a gente. O pouco que ela sabia, ela dividia com a gente. Ela lia tudo e tentava entender para explicar para a gente, tá? Desculpa que eu me emociono quando eu falo disso, porque foi exemplo. Para vocês terem uma ideia, quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, eu estava terminando o... Naquela época, né? Era o colegial, agora é ensino médio. Eu estava terminando, né? Porque, graças a Deus, eu nunca repeti nenhum ano, né? Nem eu, nem minha irmã, a gente nunca repetiu nenhum ano. A gente seguiu reto, né? Porque é o que eu falo para os meus filhos. Repetir de ano é perda de tempo, tá? Às vezes você acha que você tá levando vantagem agora, que você tá brincando na aula, você tá fazendo, zoando com a cara do professor. Só que quando você for mais velho, se tiver assim na minha idade ou um pouco mais, sabe? Que você vê que tá difícil arrumar emprego, que tá difícil arrumar um emprego que pague bem. Você vai ver lá, vai lembrar do que seu pai e sua mãe às vezes falava, sua avó que te cria. Ai, estuda, menino. Estuda para ter uma vida melhor. O que meu pai falou para mim? Eu lembro até hoje, tá? Ele me sentou lá no sofá e falou pra mim: minha filha, eu era mais velha, agora você vai entrar na faculdade. Você vai terminar o colegial e o futuro é a faculdade. Então você vai fazer o seguinte: ou você vai trabalhar para pagar a sua faculdade, se for uma faculdade particular, ou então você estuda muito para entrar numa faculdade pública, porque seu pai não tem condição de pagar uma faculdade para você. E vá fazer uma faculdade, vá ter uma profissão, vá cuidar de si mesma, para nunca depender de homem nenhum. Meu pai falou isso para mim. Meu pai tinha uma cabeça muito boa. E foi exatamente isso que eu fui fazer. Eu comecei a trabalhar, eu nunca mais pedi um centavo pro meu pai. Nunca, nunca mais. Se eu precisava comprar uma roupa, eu me apertava e comprava. Se eu precisava comprar um livro para a faculdade, eu me apertava e comprava. Eu estudei que nem maluca. Para vocês terem uma ideia, eu não tinha muito dinheiro na época. Nem hoje eu tenho, tá? Mas eu não tinha. Era uma situação assim terrível. O que eu fiz? Eu não tinha dinheiro para fazer cursinho. Eu acreditei na educação que eu tive, tá? Desde o prézinho, porque eu sempre estudei muito, eu sempre dei muito valor. O que eu fiz? Naquela época tinha o vestibulando lá na cultura. Eu assistia todas aquelas aulas, eu anotava tudo. Eu ia nos cursinhos, pegava apostila de graça, sabe? Passava um óleo de peroba na cara e ia lá, pedia apostila usada. Estudei. Estudei muito, 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 muito. Passei no vestibular da Unicamp para pedagogia. Fiz a primeira fase. Deu um temporal enorme aqui em Campinas na época. Destruiu todo o ginásio lá da Unicamp. Era lá que as provas ficavam guardadas. Eu podia ter desistido, né? Mas eu aprendi com os meus pais que a gente não desiste, não. Aprendi com os meus pais que edifício é um prédio, é um apartamento em cima do outro, tá? É difícil, mas não é impossível. Teve de novo a chamada, né? Vamos lá fazer a prova de novo, porque naquela época não tinha esse negócio de ficar tudo no computador, não. Era provinha de papel, corrigida uma a uma. Tá pensando o quê? Tá? Fui lá, fiz de novo, tá? Passei para a segunda fase. Uma semana antes da segunda fase, quebrei meu pezinho. Fui fazer a segunda fase morrendo de dor, de muleta, tá? Lembro até hoje, tá? De tudo isso. E eu consegui tudo isso, gente. Consegui a profissão que eu tenho hoje, a estabilidade que eu tenho hoje, por causa dos meus pais. Por causa da educação que eu recebi. Tá? Eu espero que esse vídeo seja de valia para vocês que estão aí do lado. Pais, avós, responsáveis
E filhos, né? Que estão aí, né? Que eu sei que tem uma garotada que adora uma internet, né? Que adora um YouTube. Pois é, que sirva para vocês pensarem, tá? Pensarem aí na sua cabecinha, tá? Dá muito valor no pai, na mãe, na avó que cria vocês, tá? Porque a gente só quer o melhor para vocês. E educação, antes de mais nada, é um ato de amor. Eu vou terminar, sabe, citando o Isamitiba, que ele diz que educar é um ato de amor, né? É um ato de amor mesmo, tá? Um grande beijo para vocês. Se inscrevam no canal. Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu joinha. E até mais. Beijo.